A graça e a paz do Senhor, do nosso Deus e do nosso Jesus Cristo. Amém, Igreja? Carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. E hoje quero ler convosco dos versos 3 ao 11. E com este texto nós vamos ler e estudar. Eu queria pensar convosco sobre a perseverança dos santos. A perseverança dos santos. Filipenses 1, verso 3 ao 11. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós. Porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na minha defesa, e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de vós todos, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Só até aqui, este precioso trecho desta carta, e peço ao Santo Espírito que abra os nossos corações e as nossas mentes, e que nos ajude a entender o alcance do pensamento de Paulo, inspirado por Deus, através do Espírito Santo, àquele povo em Filipos, mas também a todo o povo que me escuta hoje, seja presencialmente, seja através deste vídeo. Que se faça luz nas nossas vidas. Que seja assim, meu Deus, e que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, Senhor, agradáveis na Tua presença, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Esta é a segunda mensagem da carta de Paulo aos Filipenses. E como se lembram, a semana passada eu fiz uma breve introdução acerca desta carta, quanto à autoria, quanto aos signatários, os motivos que Paulo teve ao escrever ao povo Filipos. Nós vimos o que é uma carta, nós vimos como eram escritas as cartas, os materiais que eram utilizados. Mas a pergunta é, qual é a importância do conhecimento contextual desta carta ou desta introdução? Por que é que eu preciso de entender o contexto desta carta? O meio em que ela foi escrita, a época que ela foi escrita, a situação que Paulo estava vivendo quando ele escreveu. E a segunda pergunta é se existe importância do conhecimento textual desta carta. Será que ter mais ou menos conhecimento acerca desse assunto interfere com a minha salvação? Será que eu sou mais salvo sabendo mais, eu sou menos salvo sabendo menos? Não. Ter conhecimento do contexto da carta, do ambiente da carta, a quem ela foi escrita, os motivos da carta, nos ajuda a entender com mais clareza aquilo que nos foi dado por escrito pelo nosso Deus através do Espírito Santo. Existem mistérios nas entrelinhas desta carta, que só é dado a conhecer aos que são dele, aos filhos de Deus em Cristo Jesus. Existem mistérios nas entrelinhas desta carta, que só através do Espírito Santo iluminando os nossos corações é que nós os vamos entender. Por isso o mundo anda navegando à deriva. Por isso o mundo anda sem motor, anda sem vela, sem rumo, sem norte.
porque lhes falta a iluminação do Espírito Santo, nos falta o conhecimento. E nós vamos ver o quão tão importante é termos conhecimento das coisas. A nossa vida fica mais facilitada. Nós vimos também quais foram os motivos de Paulo ao escrever esta carta. O primeiro foi um agradecimento profundo de coração ao povo de Filipos, porque aquela igreja foi a única igreja que sempre, constantemente, ajudava Paulo com ofertas financeiras. Tanto para ele próprio, para se calçar, para se vestir, para comer, para alugar a casa onde ele estava preso, mas também para a progresso do Evangelho. Em segundo lugar, um dos motivos de Paulo que ele utiliza, está aí no capítulo 2, com o tempo a gente vai lá chegar, é a informação. Ele queria informar a igreja que estava em Filipos dos seus planos para evangelizar mais aquela área, aquela região. E em terceiro e último lugar, ele faz uma advertência aos bispos e aos diáconos, instruindo a liderança da igreja, instruindo a igreja quanto à falta de união que estava emergente dentro da igreja. Dois líderes não se estavam dando, eles estavam batendo com a cabeça um no outro, não se estavam conciliando. E também a ameaça teológica por parte de alguns mestres judaizantes, e isso vamos já ver no verso 4. O texto que nós lemos é um agradecimento público a Deus por todo o tempo que Paulo esteve em Filipos e por tudo aquilo que os filipenses fizeram na ausência física de Paulo. Isto é muito importante que você entenda, porque é muito fácil nós sermos obedientes quando o líder está presente, mas é extremamente difícil sermos obedientes quando o líder não está presencialmente, fisicamente presente. Você está a entender? Então, ponto número 1, e eu tenho aqui 3 pontos e depois umas aplicações para nós fazermos, acerca deste texto que nos dá um conhecimento mais profundo acerca de uma importante doutrina chamada a perseverança dos santos. Você tem que ser perseverante. Você tem que conhecer esta doutrina. E o primeiro ponto está aí nos versos 3 a 5, que é a gratidão de Paulo pela generosidade da igreja de Filipos. Veja que o Paulo, ele está há 10 anos fora daquela igreja. Esta carta foi escrita 10 anos depois de Paulo fundar a igreja em Filipos. E veja no verso 3 que ele disse: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Paulo tinha no seu coração bem presente aquilo que os filipenses foram na época em que Paulo estava com eles, e daquilo que os filipenses foram na época em que Paulo estava ausente deles. E muitas coisas aconteceram. Paulo recordava também a forma como aquele povo acolheu a Paulo. Paulo recorda ainda na prisão em Roma, escrevendo esta carta àquele povo, a forma como a igreja foi implantada. Poderá você dizer, mas a igreja foi implantada muito fácil. Não foi, não. Foi extremamente difícil. Originou uma prisão de Paulo, lá no cárcere em Filipos. Originou Paulo a perguntar aos líderes, aos representantes, aos generais, aos capitães, com que motivo vocês me prenderam, sendo eu um cidadão romano? E aquilo originou confusão. Mas mais confusão era que Paulo foi preso porque libertou uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e isso causou prejuízo ao seu senhor. E os senhores foram acusar Paulo. Com a prisão de Paulo e de Silas, eles à meia-noite cantando e louvando a Deus, as paredes da prisão se desmoronaram a pontos de o carcereiro se converter naquela hora. Não foi fácil a implantação daquele
daquela igreja. Mas Paulo diz que foi sempre com alegria. Verso 4. Da forma como ele recorda aquele povo, da forma carinhosa como ele traz aquele povo no seu coração, ele diz, verso 4, fazendo sempre com alegria o quê? Súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Paulo nunca esqueceu aquele povo. Assim como o povo nunca esqueceu Paulo, Paulo nunca esqueceu aquele povo. Ele não dava somente graças a Deus, ele não somente agradecia a Deus, mas ele dá-nos um ensinamento profundo, que ele intercedia pelo aquele povo. Súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Ele suplicava a Deus por aquele povo. Porquê é que ele suplicava a Deus por aquele povo? Porque ele tinha bem patente, bem em mente, a cooperação daquele povo para com ele. Isso aí no verso 5. Porquê é que ele suplicava a Deus em todas as orações? Porquê é que ele recordava com carinho, com profundo carinho, aquele povo, verso 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Amada Igreja, o Evangelho de Cristo é loucura, é doidice. Qualquer um enlouquece. É muito fácil enlouquecer. Paulo estava preso. Paulo tinha sido acusado publicamente. Paulo tinha já atravessado um primeiro julgamento na presença de César. Ele estava esperando a conclusão desse julgamento. Paulo estava como um bandido. Mas Paulo orava a Deus com alegria suplicante, pela cooperação do povo de Filipos no Evangelho. Mas veja, muito importante, desde o primeiro dia até hoje, 10 anos depois, o povo de Filipos nunca abandonou a Paulo. O povo de Filipos sempre confiou na liderança de Paulo. O povo de Filipos sempre ajudou a Paulo na progressão do Evangelho, embora ele estivesse enfrentando cadeias e prisões. A igreja de Filipos não endureceu o seu coração. Este é um bom exemplo de uma igreja apostólica e verdadeira. Uma igreja que não endurece o seu coração. Uma igreja que não anda pelas vistas. Uma igreja que não anda pelas circunstâncias. Uma igreja que não anda porque aquele disse e o outro disse. Não, é uma igreja que persevera, uma igreja santa e que persevera na união, na convicção e na fé. De que maneira que a igreja cooperou com Paulo? Se nós formos aprofundar assim rapidamente, abra comigo aí Filipenses 4, o último capítulo. Vai já ao verso 14. Que lindo, que declaração de Paulo. Filipenses 4,14 diz: todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros. O Paulo está dizendo que as igrejas não quiseram participar, para que Paulo pudesse pregar o Evangelho, para que Paulo pudesse abrir igrejas, para que Paulo pudesse se alimentar, pudesse se vestir. Se nós formos ver a Gálatas, Paulo diz publicamente que ele não quis ser fardo para as igrejas e ele próprio foi trabalhar, fazer tendas com as suas próprias mãos. Mas a igreja de Filipos nunca abandonou Paulo. Olha, continuando aí, verso 16. Porque até para Tessalónica mandastes não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Verso 17. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. A doutrina do dar e receber. Eu já uma vez disse aqui, o que o Paulo está dizendo
é quanto nós mais damos, mais nós recebemos. É a lei da sementeira, é a lei da semente. Aquele que semeia muito, muito colherá. Aquele que semeia pouco, pouco colherá. Mas agora, semeia é onde e colho o quê? Eu semeio no Evangelho e colho no céu. E garanto, em nome de Jesus, à luz da Bíblia, que o que Paulo está aqui dizendo, que ele tinha as suas necessidades supridas. Veja, o verso 16, o bastante para as minhas necessidades. Eu compreendo aquilo que ele está aqui englobando a necessidade ministerial e englobando a necessidade existencial. Eu não sei quanto é que custava um aluguer de uma casa naquela época, mas Paulo teve 2 anos, está lá no capítulo 28 de Atos, 2 anos que Paulo esteve numa casa alugada por ele. Ele estava preso, não podia trabalhar, alguém tinha que pagar aquele aluguer todos os meses. Para aqueles que dizem que a lei da sementeira, o ofertar, o contribuir, já não faz parte do Evangelho de Cristo no Novo Testamento, eu não sei que Evangelho é este. Não sei se teremos de tirar estas páginas, estas palavras da boca de Paulo e das páginas da nossa Bíblia. Ofertas constantes para a igreja, da igreja para o apóstolo. Segundo, Paulo manifesta agora, por causa de tudo isto é muito importante que você escute, por causa de tudo isto, Paulo vai manifestar a sua certeza quanto à salvação do povo daquela igreja. Olha o que eu vou dizer, o segundo ponto. Paulo agora manifesta a sua certeza quanto à salvação daquela igreja. Como é que Paulo podia ter a certeza? Sei lá, há 10 anos que não estava, que já não ia àquela igreja. Pode dizer-se assim, mas foi informações. Isso não basta, não chega. Foi o crescimento da igreja em termos de membros. Isso também não basta, não chega. Como é que Paulo tinha a certeza acerca da salvação daquele povo? Verso 6. Estou plenamente certo. A verdadeira palavra é estou convictamente certo. Sem dúvida alguma. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Verso 7. Aliás, se ainda não bastasse esta, a minha certeza, é justo que eu pense assim de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Verso 8. Pois minha testemunha é Deus da saudade que todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo está certo que aquilo que aconteceu em Filipos, quando ele sai para a Macedónia, a conversão da Lídia, da comerciante de tecidos, a libertação da moça que tinha o espírito de adivinhação, a quebra das paredes da prisão e a conversão do carcereiro e da sua família, Paulo estava certo que aquilo foi obra de Deus, não foi obra de um acaso, não foi um momento, como, por exemplo, eu já vi, e eu não estou criticando isso, eu já vi grandes cruzadas de 5 mil, 6 mil, 10 mil pessoas, e depois nas notícias vêm dizendo assim, 3 mil se entregaram a Jesus. Não foi nada, aquilo foi a emoção do momento. O mundo público, o mundo povo, e eu já tive essa experiência, cria emoção. Tanto que cria emoção que as pessoas dizem que tremem, que ficam com os cabelos em pé, que se arrepiam todos. Isso é emoção. Isso não é salvação. A salvação gera algo que nós vamos ver aqui para a frente, que é transformação. A salvação gera uma mudança de vida radical. E por isso é que Paulo estava certo da sua salvação. Porque os filipenses provaram a Paulo pelas suas obras, pelas suas vidas, que aceitaram no primeiro dia o Evangelho e continuam ao fim de 10 anos proclamando o mesmo Evangelho. Você está entendendo? Eles não eram folhas ao vento.
Eles não eram como pastos secos, que vem a ventania, vem o vendaval e eles voam e vão parar no outro lado. Eles não eram macaquinhos de saltar galhos, eles estavam fixados. Eles estavam perseverantes. Que boa obra é que Paulo fala. Essa boa obra, verso 6, estou certo que aquele que começou a boa obra em vós. Quando Paulo chega a Filipos, Filipos era uma cidade, como eu já disse, uma província romana, mas ela ficava na Grécia. Ela estava sujeita à cultura grega, à cultura romana, às religiões gregas, às religiões romanas. Ela estava sujeita aos pensamentos filosóficos dos filósofos da época que ganhavam a sua vida dessa forma. Elas tinham uma cosmovisão, um conceito de Deus muito diferente de você e hoje. E isso foi o que Paulo encontrou quando visitou Filipos naquela primeira vez. Seguidores do judaísmo, religiões greco-romanas com todos os sacrifícios inerentes a esses cultos, a esses deuses. Por causa de ser uma província romana, os filipenses cultuavam ao imperador romano. Você sabe que o imperador era considerado um deus. E havia sinagogas, havia igrejas, havia santuários onde prestava-se culto ao imperador romano. Tudo isso Filipos vivia. Foi isso que Paulo encontrou. E quando ele começa falando do Evangelho, é esta boa obra que ele está falando, aquele que começou a boa obra. Que boa obra é essa? A proclamação do Evangelho. Porquê? Porque Paulo fala lá em Romanos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Você só pode ser salvo, querida igreja, se estiver debaixo do Evangelho. Você só pode ser salvo se seguir o Evangelho. Você só pode ter certeza de salvação se for transformado pelo Evangelho. Eu não queria ainda ir, porque já estou a alongar-me. Através da pregação de Paulo, vou dizer novamente, através da pregação de Paulo, Deus mudou o coração dos filipenses. Você pode dizer assim, Paulo só fez estes 3 milagres em Filipos? Não sei. O livro de Atos, o evangelista Lucas, só nos narra estes 3 episódios da vida de Paulo em Filipos, não nos conta mais nada. Foi a conversão da Lídia, que deu origem a terem dinheiro para implementar a igreja. Foi a libertação da moça com espírito de adivinhação, que deu origem a denunciar esses que andavam sujeitando a moça e outras moças que havia lá, com certeza, não era só ela. E deu origem à primeira família convertida, que foi a família do carcereiro. O poder de Deus se manifestou nas celas, o poder de Deus se manifestou na moça com espírito de adivinhação, e o poder de Deus se manifestou numa grega rica. Pela primeira vez na Bíblia se vê um rico se converter, e o poder de Deus foi manifesto por como? Pela pregação da palavra. Pela pregação da palavra. Este é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus não é um Evangelho do misticismo. O Evangelho de Deus não é um Evangelho do ocultismo. O Evangelho de Deus não é um Evangelho de estremecer paredes e fazer terremotos. Não, o Evangelho de Deus é através da palavra pregada, seja por quem for. O poder do Evangelho de Deus está sobre si quando você prega, quando você evangeliza, quando você leva Cristo a alguém. Você está exercendo poder genuíno de Deus através das suas palavras, através da palavra que sai da sua boca.
É através da pregação do Evangelho e nada mais. Igreja onde não haja pregação, muito dificilmente há salvação. Porque o poder regenerador, o poder restaurador do Evangelho, ele transforma vidas. E as pessoas entram coxas e saem a saltar. Metaforicamente falando, claro. Se Deus quiser que eles saiam a saltar mesmo, saem. Mas não é a base, não é isso. A base é a pregação da palavra. Porque é através da pregação do Evangelho que Deus se manifesta. Você pode estar aí 1 hora a ouvir-me, não há arrepio de pelos, não há tremeliques, mas a sua vida vai ser transformada com certeza. Se for verdadeiramente um verdadeiro Evangelho, a sua vida tem que ser transformada. A sua vida vai ser transformada. Essa é a boa obra que Deus começa em nós e que um dia vai acabar. Porquê? Porque Deus nunca faz as coisas por metade. Nós é que fazemos, nós é que amoamos, nós é que murchamos, nós é que ficamos frustrados, mas Deus diz, não, eu comecei e eu vou acabar. E por incrível que pareça, a boa obra que Deus começa em nós, ela começou na eternidade, ainda você não era nascido. Por isso nós devemos perseverar. Igreja Santa persevera. Confia. Cantámos ainda há bocado aquela canção, nada nos para do amor de Cristo. Porquê? Porque Ele começou a boa obra. E essa é a fé que nos salva. É nós sabermos que aquilo que começou vai acabar. E não foi obra de um acaso, foi por decreto eterno dele mesmo. Para quê? Para o louvor da sua glória. Pastor, mas eu sou pecador, deixe estar isso, esqueça isso. Romanos 8,38 diz, porque estou bem certo, a mesma palavra que eu utilizar aqui no verso 6, estou plenamente certo, e Romanos 8 vai utilizar a mesma palavra, porque estou bem certo, estou convictamente certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes nos afastam do amor de Cristo. E com ele continua ainda, não só a convicção dele, mas no verso 7 ele diz, aliás, é justo que eu pense assim de todos vós. Porquê é que Paulo pensa assim de todos vós? Será que, a pergunta que fica é, falámos na mensagem anterior, será que Paulo estava a falar para uma igreja perfeita? Pense nisto. Será que Paulo estava a falar para uma igreja? Não, aquela igreja que é a verdadeira igreja. As outras não, mas aquela é. Porque a carta de Paulo é uma carta de agradecimento, em primeiro lugar, uma carta de agradecimento e uma carta de preocupação com aquele povo. Poderá dar-se o caso nós entendermos, ao ler esta carta, que não, Paulo estava a falar para os santos, porque aquela igreja é uma igreja perfeita. Não, aquela igreja era tão perfeita como você é, completamente imperfeita. Porque se não for assim, lá no capítulo 4, verso 2, Paulo vai dizer assim, rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. Ou seja, que pensem a mesma coisa, portanto havia divisão. Ora, se há divisão, não há perfeição. Então, porque é que Paulo diz que é justo que eu pense assim de todos vós? Porque pela perseverança daquela igreja, através das ofertas, através da preocupação com o apóstolo, através do progresso do Evangelho, a cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, por causa disso, Paulo nutriu, contraiu um profundo amor por este povo. Diz aí verso 7, porque vos trago no coração. Aonde? Das minhas algemas, na minha defesa. Alguma coisa aconteceu porque eles possivelmente defenderam Paulo na presença do imperador ou do governador. E também
a confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Estes participantes da graça comigo pode ter dois entendimentos. O povo de Filipos foi gracioso para com Paulo, ofertando e assim colmatando as suas necessidades. Mas o povo de Filipos também foi gracioso para com Paulo, não interrompendo a pregação, não interrompendo o primeiro trabalho que Paulo fez, independentemente se ele estava preso ou não. E por causa disso, Paulo trazia-os no seu coração. Eu ler este versículo, verso 7, seria melhor ler por de baixo para cima, porque ficaria assim mais ou menos: pois todos sois participantes da graça comigo, sois todos meus colaboradores, meus cooperantes, aonde? Na confirmação do Evangelho, na minha defesa, na minha prisão, e por isso é justo que eu pense assim de vós, que sois o quê? Todos salvos, que sois santos. Quem está a me entender, diga amém. Os filipenses foram participantes da graça de Deus para com Paulo. E isto nos traz aqui um ensinamento. É que nós devemos ser participantes da graça de Deus para com todos. Independentemente se é pastor, independentemente se é diácono, se é missionário, se é cristão só. Nós temos que ser transportadores da graça de Deus para com todos. Amém? Isso é salvação. Porque nós só podemos ser transportadores da graça de Deus quando nós temos o nosso coração convertido. Quando acontece na nossa vida, como diz lá em Ezequiel: e vos tirarei um coração de pedra e vos colocarei um coração de carne. Coração de carne aqui é coração transformado, coração renovado, coração convertido. Mas ouve-se, aqui na igreja é fácil falar isto. Aqui a igreja não é igreja, aqui somos todos santos. Somos todos convertidos, somos todos salvos. O problema é quando nós vamos lá para fora. O problema é quando a nossa emoção fala mais alto, o nosso sentimento fala mais alto, a nossa maneira de ver fala mais alto. Eu acho que é assim e eu deveria ser assim porque eu também penso. Quando as circunstâncias vêm e nós perdemos a calma e a fé, aí é que nós vemos se somos só ou não salvos. Por isso é que estas cartas são tão duras de pregar. São tão duras de expor, porque elas trazem a nu o nosso pior. Porque o nosso pior não está aqui na igreja, irmãos. O nosso pior sabe onde é que está? Lá em casa, no nosso trabalho, no nosso convívio social. Aí vai-se notar o nosso pior. O outro lado, se nós realmente temos um coração salvo, transformado, se realmente somos participantes da graça de Deus para com alguém, então nós vamos ser salvos na igreja, vamos ser salvos lá fora. Porquê? Porque o poder do Evangelho é o poder transformador, regenerador do homem e da mulher. Embora você peque, embora você falhe, embora você não seja perfeito, por isso eu digo, uma vez salvo, salvo para sempre, não sei. Eu só sou salvo se realmente o meu coração estiver salvo, transformado. Como é que os filipenses foram participantes da graça de Deus? Já falei, pelas ofertas. Na defesa, eles foram em defesa, saíram em defesa de Paulo. Em terceiro lugar, foi na pregação do Evangelho. Por causa disto, por causa das ofertas, por causa da defesa de Paulo, por causa da pregação do Evangelho, Paulo tinha a certeza que a salvação deles era genuína. Porque se não fosse a salvação, não fosse genuína, eles não ofertavam. Porque, aliás, há aquele ditado português: quem não aparece, se esquece, não é? Ora, se Paulo esteve 10 anos afastado daquela igreja, Paulo era facilmente esquecido. Então vou mandar ofertas para aquele para quê?
Ainda por cima está preso, é um bandido. Foi condenado tanta vez. Foi perseguido. Foi chicoteado. Os próprios judeus não se entendem com ele. As próprias igrejas contradizem aquilo que ele prega, no caso de Coríntios e Colossenses e Gálatas. Portanto, eu vou ofertar para quê? Segundo, eu vou defendê-lo porquê? Se ele está preso, para uma razão foi. Terceiro, eu vou pregar esse evangelho pelo qual ele está preso? Eu não vou pregar esse evangelho. Eu vou procurar outro evangelho. Esse não. Porque não vai dar-se o caso de eu pregar esse evangelho e ir preso também, como ele foi. Foi desta forma, foi por causa de tudo isto, que, em primeiro lugar, Paulo teve a certeza que eles eram genuinamente salvos e, segundo, nutriu por eles um saudoso amor. Agora a pergunta é assim: pastor, está tudo bem, mas será que essa não é uma evidência um pouco materialista? Será que uma igreja só é salva se der muito? Será que uma igreja só é salva se pregar muito? Veja bem, Paulo passou muito pouco tempo em Filipos. Muito pouco tempo. Abriu a igreja e foi embora. Isto foi por época, por circunstância da segunda viagem missionária dele. Segundo, não só passou pouco tempo, mas Paulo era constantemente acusado de ser um falso mestre, de ser um mercenário, um falsário. Leia o livro de Atos. Veja quantas vezes Paulo não teve que se raspar. Perseguido, apedrejado, vergastado, chicoteado, preso por várias vezes. Terceiro lugar, porque Paulo estava preso. Ora, de uma forma eu disse, se ele está preso, alguma coisa fez. Ninguém vai para a prisão sem justificação, ainda mais. Ele foi preso em Jerusalém, aclamou para César. Desgraçadamente aquele homem tinha uma sorte, tem um naufrágio quando vai para a ilha agora não lembro o nome da ilha, mas também não importa. O tal célebre naufrágio. Com um tão bom coração, foi buscar a lenha para fazer uma fogueira para aquecer os marinheiros, foi mordido por uma cobra. Aquele homem não pode ser de Deus. Alguma coisa se passa de mal com ele. Deve estar amaldiçoado. Ai, quantas vezes já ouvi isso. É tão bom ouvir isso. Não, esse evangelho é uma maldição. Paulo pregava o mesmo evangelho que eu prego. Ou melhor, eu prego o mesmo evangelho que Paulo prega. Quantas vezes já fui acarinhado? Poucas vezes. Quantas vezes já fui maltratado? Várias vezes. O povo de Filipos, eu podia dizer, não, a gente não quer nada com esse homem. Esse homem é um perigo para as nossas vidas. Onde ele vai, só estraga. Só acontece. Ainda assim, e por isso é que Paulo criou um amor profundo por eles. O mesmo amor que eu tenho por vós, que são perseverantes, que nunca me abandonaram. Sempre confiaram no Evangelho começado da minha boca. Ainda assim os filipenses continuaram confiando em Paulo e na sua pregação. E aí manifesta-se um outro sentimento que, biblicamente falando, está mal traduzido. Mas está aí no verso 8 diz: Paulo chama Deus como testemunha dele. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vós. A palavra saudade aqui não é saudade. A palavra saudade aqui dá a ideia, no grego, um sentimento profundo. A palavra saudade aqui dá a ideia daquele frio na barriga, um sentimento entranhado. Porque naquela época acreditava-se que as emoções, os sentimentos, nasciam-se aqui nas entranhas. Então, Paulo ficava com os intestinos apertados quando se lembrava do povo Filipos.
Quando se lembrava que podia estar com eles e não estava preso. Quando se lembrava que poderia ter estado mais tempo com eles e não, teve pouco tempo porque Deus assim o quis. E ele teve que abrir outras igrejas. Por tudo isto, Paulo sente saudade. E ele não fala só da boca para fora. Paulo chama Deus como sua testemunha. Mas em terceiro lugar, Paulo esclarece, Paulo agradece, Paulo fala aquilo que tem que falar e depois ora pelos filipenses, verso 9 ao 11. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E chegamos aqui à parte mais complicada do texto que nós temos em mãos para estudar, por várias razões. Em primeiro lugar, entenda uma coisa, e isto eu estou falando para aqueles que dizem assim: eu não preciso das tuas orações, eu não preciso que ores por mim, eu não preciso das orações de ninguém, eu já estou salvo, já estou nos braços do meu Pai. Pois bem, do verso 9 ao 11 nós percebemos e entendemos, e eu queria até ser mais profundo ainda, você deve entender e deve perceber, que apesar de Paulo, lá no verso 6, estar plenamente certo da salvação daquele povo, ele mesmo assim ainda continua orando para aquele povo. Não impede. Eles já estão salvos, pronto, vou virar as minhas atenções para outros. Não. A certeza de Paulo quanto à salvação dos filipenses não o impediu de orar por eles. E agora veja, qual foi o pedido de Paulo a Deus por eles? Em primeiro lugar, que o seu amor aumentasse, verso 9. Que o vosso amor aumente mais e mais. O que é este amor aumentado mais e mais? Eu pensava que amar uma pessoa era amar uma pessoa, gostar dela, sentir empatia, simpatia, gostar de estar com ele. Que é este amor mais e mais que Paulo diz? Que o vosso amor aumente mais e mais. Em primeiro lugar, o amor para com Deus, ele tem que ser crescente. Alguém disse que quanto mais eu me conheço, mais conheço a Deus, e quanto mais conheço a Deus, mais me conheço a mim. Isso é um amor crescente em que eu sinto necessidade de conhecê-lo mais, de querer mais dele, de saber mais, de aprofundá-lo mais. Segundo, o amor mais e mais para com as pessoas, porque, como diz lá em 1 Coríntios, ainda que eu falasse as línguas dos homens, dos anjos, se não tivesse amor, por nada disso me aproveitaria. Ainda que tivesse todo o conhecimento do mundo, toda a ciência do mundo, mas não tendo amor, nada disso me aproveitaria. O mesmo autor, Paulo, ele vai dizer, vai-se acabar a fé e vai-se acabar a ciência, ou seja, o conhecimento, mas o amor perdura. Porquê? Porque Deus é amor. E quanto mais eu amo a Deus, quanto mais eu conheço o amor de Deus, mais eu amo as pessoas que Deus colocou ao meu redor. Essa era a oração de Paulo, para que aquele povo não esfriasse o amor em relação às pessoas por causa de situações, por causa de privações, por causa de perseguições, mas que eles continuassem fiéis no amor e sinceros. E também este amor não é o amor de emoção. Isso é o amor platónico. Apaixonei-me à primeira vista, ou amo enquanto preciso. Quando deixo de precisar já não amo mais. Amo enquanto está tudo bem, enquanto nós compactuamos nos nossos pensamentos, mas se eu começar a discordar já não amo mais. Isso chama-se amor platónico.
Não, o que Paulo está aqui falando é um amor com discernimento, é um amor racional, é eu sei que amo porque amo. Não é um amor do acaso, um amor do destino. E porquê é que eu tenho que ter um amor crescente com discernimento racional? Porque isso é importante para mim. É importante eu ter a percepção de como amar. É o que ele diz aí no verso 9, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Ou seja, eu tenho que perceber a quem estou amando, como o amo. Você está entendendo? Repare bem, um pastor aqui há muitos anos me disse algo que ficou-me aqui no ouvido. Existe, por exemplo, um mendigo que chega ao pé de si e lhe pede um pão para comer. E você abre a Bíblia e dá-lhe um versículo. Você ajudou alguém? Hã? Não. Eu queria pão para comer, eu tinha fome. Talvez no fim, com o estômago cheio, ele tenha a percepção, o reconhecimento de o ouvir, de o escutar. E sim, você dá-lhe Bíblia, mas enquanto o estômago estiver vazio, lá como diz o brasileiro roncando, o que eu quero é pão, não é versículo bíblico. Então, quando Paulo diz aqui, o vosso amor cresce em conhecimento e percepção, eu tenho que ver como é que eu vou amar essa pessoa. Vou amar com bens materiais, vou amar com água, vou amar com pão, ou vou amar com palavra? Amém, igreja? Isso é fruto de um salvo, de um eleito de Deus. Porque só quem é salvo verdadeiramente consegue amar desta forma. Para que é que eu tenho que ser assim, com conhecimento racional? Para que é isto? Para eu poder fazer as escolhas certas. Olha o verso 10. Parece que a gente lê, não percebe nada do que está aí, mas olha, eu vou explicar esse verso 10 para si. Verso 10. Para aprovardes, conhecerdes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então eu tenho que saber quem ajudar e como ajudar. O meu problema muitas vezes não é resolvido nem com oração, não é resolvido com palavra, mas é resolvido com algo mais que me assiste na minha necessidade enquanto ser essencial. Mas outras vezes não é pelo facto de você me trazer uma caixa cheia do supermercado, grande, uma caixa com coisas boas, mas não é nada disso que eu preciso. Até posso precisar, mas não é nada disso que eu preciso. Muitas vezes eu preciso de uma palavra, um abraço, um carinho, uma ajuda, ou simplesmente alguém que esteja pronto a somente me escutar, para eu poder libertar a minha alma. Só quem é salvo, só quem tem este conhecimento racional, é que sabe quem ajudar e como ajudar. Qual foi a petição de Paulo? Primeiro é que o amor aumentasse em discernimento, em conhecimento racional, não platónico. Mas em segundo lugar, Paulo ora agora aqui pela sinceridade e a inculpabilidade do povo da igreja de Filipos. Confusão, Paulo estava doido. Verso 10. Para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Agora, está aqui uma contradição. Paulo no verso 6 diz: estou completamente certo, plenamente certo, que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Paulo tinha a certeza da salvação.
Então, por que jeito é que Paulo agora vai falar nestas coisas, seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo? Não há contradição nenhuma. O que há aqui é a maravilhosa realidade da crença na soberania de Deus, que não anula a responsabilidade do homem. Deus é soberano porque Ele começou a boa obra e vai terminá-la no dia certo, à hora certa. Mas nós somos responsáveis para nos mantermos sinceros e inculpáveis, apesar da soberania de Cristo. A soberania de Cristo se interliga, se harmoniza com a nossa responsabilidade. Eu já sou salvo, eu já sou eleito, agora é com Deus. Não, esqueça isso. Você tem responsabilidade, sim. Embora Deus seja soberano. E você pergunta-me assim, pastor, então como é que eu exerço essa responsabilidade que é minha perante a soberania de Deus? Verso 11, com frutos de justiça. Com frutos de justiça. Com frutos de justiça. Gálatas 5,22 diz, mas o fruto do Espírito, ou fruto da justiça, é igual, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, o quê? Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, se eu sou salvo, eu sou de Cristo Jesus, o meu coração está transformado, o meu caráter está transformado, e eu agora produzo o quê? Frutos de justiça. E ao produzir frutos de justiça, eu estou a declarar a Deus, eu sou responsável perante ti, perante a tua soberania. E o homem cheio de frutos de justiça, ele caminha de outra forma que os outros não caminham. Aí a diferença de quem é salvo e de quem não é salvo. Pergunta, pastor, se eu não praticar frutos de justiça, estou condenado? Não. Mas vai ter que saber com Deus. Amém? Você não perde a salvação só porque meteu o pé na argola. Mas você perde a salvação, ou poderá perder a salvação, ou poderá nunca ter sido salvo, se você não pratica os frutos da justiça para com os outros e para com Deus, que é se humilhar aos pés dele, mendigar o seu perdão, se arrepender, pedir a Deus, faz-me mais sincero e inculpável. Senhor, aumenta mais o meu amor em conhecimento. Eu quero conhecer mais e quero conhecer como é que eu te vou agradar. Porque afinal de contas você quer agradar a quem? Frutos de justiça, fruto do Espírito, são frutos, é fruto da nossa justificação em Cristo. Aquele que foi justificado por Cristo, ele agora começa a praticar justiça. Frutos de justiça, seja amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, por aí fora. Amém? Ele torna-se diferente, coração transformado. E nós vamos outra vez para Mateus 5. As bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? São obras de alguém que foi transformado, que agora pratica frutos de justiça. Alguém que conhece a Deus, ou pelo menos procura conhecer a Deus. Eu queria terminar com 3 aplicações bastante importantes. Eu queria que você ouvisse, escutasse, tentasse levar para casa, lembrasse. Porque esta carta, estes 3 que nós lemos aqui, estes versos do 13 ao 11, eles são preciosíssimos para a nossa vida. Por isso é que Paulo os colocou aqui, no princípio da carta. E não há para lá para trás, não quer dizer que os outros assuntos estejam menos importantes. Mas Paulo tem uma forma de escrever que nós, ao entendermos aquilo que estamos aqui a falar, nós vamos entender tudo o resto. Em primeiro lugar, o que é que eu aprendo com o exemplo de Paulo?
interceder pela vida dos irmãos em Cristo. Paulo era um intercessor. Paulo não era só o maior pregador, Paulo não era só o maior implantador de igrejas, mas Paulo era imitador de Cristo Jesus, que está agora assentado à direita de Deus, intercedendo pelos que são seus. Paulo fazia igual. Nós devemos interceder. Pastor, mas eu estou tão mal na minha vida hoje. Pastor, hoje não estou nem para aí virado. Sério. A minha cabeça está a mil. Paulo nunca se lamentou. Foi preso várias vezes, chicoteado várias vezes, apedrejado várias vezes. Foi uma vez deixado como morto. Ele nunca se lamentou. Paulo praticava, como diz aí, em todas as minhas orações. Todas as minhas são muitas. Ele praticava oração e intercessão pela vida dos irmãos. Temos esta oração aqui. Temos lá em Efésios 2 orações que Paulo pede coisas que, meu Deus, se nós chegássemos a receber aquilo que Paulo pediu para os Efésios, onde é que nós estávamos? Ele investiu o seu tempo em favor dos irmãos. As cartas mais bonitas foram escritas na prisão. Podia-se lamentar? Claro que podia. Pastor, mas eu estou farto. Parece que Deus não me escuta, não me ouve. Sempre a mesma coisa, mas Paulo não fez isso. Paulo investiu o seu tempo. Segundo, ele era grato pelas bênçãos recebidas através dos outros. Nós devemos ser gratos por aquilo que recebemos dos outros. Sejam eles bênçãos financeiras, bênçãos materiais, ou simplesmente um abraço, um carinho, um sorriso. Porque nós estamos a ser alvo da graça de Deus através de alguém. E muitas vezes, a igreja, nós não damos valor nisso. Também o exemplo de Paulo nos ensina a vivermos alegres, ainda que em prisões. Alegres, ainda que em sacrifícios. Alegres, ainda que passar necessidades. Alegres, ainda que doentes com cancro terminal. O próprio autor da carta aos Filipenses diz: em tudo dá graças. Em tudo o quê? Tudo. O bom e o resto. Este é o que nós devemos aprender com o exemplo de Paulo. Agora, o que é que nós devemos aprender, ou podemos aprender com o exemplo dos Filipenses? Em primeiro lugar, que a fé salvadora produz mudança de vida. Quem é salvo não vive mais da mesma forma. Há mudança visível. Quantas vezes eu já não ouvi pessoas do mundo dizer assim: mas o que é que aconteceu àquele? Era um bandido, era um intratável, um mau caráter, um resmungão, e agora parece que tomou um banho, mudou de roupa e já não é o mesmo. Pois não, porque a fé salvadora trabalhou nele e ele foi transformado. Também devemos aprender com o exemplo dos Filipenses que a generosidade é fruto da certeza de salvação. Pastor, não percebi. Eu vou lhe dizer. Esta frase já é muito velha. Eu ouço isso desde a minha meninice de crente. O último ídolo a ser convertido ou combatido é o bolso. É o último. Pastor, eu adoro a minha igreja, adoro os meus irmãos. Agora, não mexa no meu bolso. O ordenado é o meu ordenado. Eu não vou estar agora aqui, então, tirar da minha casa para dar para a igreja, para dar para os irmãos. Pois é sinal que não foi convertido. Porque a generosidade é fruto do Espírito. A generosidade é um fruto de justiça. Porque em Efésios 5:22 diz: benignidade e bondade são frutos do Espírito. Está bem que elas são com visões distintas, mas é a generosidade. Ora, a pessoa que é generosa em dar
Eu digo assim alto lá. A pessoa não está mais ligada às coisas materiais. A pessoa ela já não anda pelas vistas, pelo que sente, pelo que toca. Ela já tem uma visão de fé. E só pode ter visão de fé quem é salvo. Entende agora? Terceiro e último ponto de aplicação que eu queria. Já vimos que é que o exemplo de Paulo nos ensina a interceder pela vida, a ser grato, não se lamentar, investir o seu tempo em favor dos outros. O exemplo dos filipenses é que eles são mesmo salvos por causa da sua prontidão e generosidade em ser participante no Evangelho com Paulo, com o apóstolo, nas ofertas e outras coisas mais. Generosidade não é só a oferta. Você pode ser generoso no trato. Você pode ser generoso na preocupação que você tem com alguém que você não vê há muito tempo. Mas em terceiro e último lugar, o que é que o texto nos ensina? Ele nos ensina a explicar a doutrina da perseverança dos santos. Esta é uma doutrina muito mal entendida, muito deturpada, porque empurram a responsabilidade toda para Deus, coisa que não está certo, porque Deus é soberano. Ele, na eternidade, Ele decretou quem queria salvar, Ele elegeu, predestinou, justificou, através do sangue de Cristo, quem Ele quis salvar. Mas existe algo que me diz respeito a mim. É a perseverança, ser fiel, ser coerente, ser consistente, falar e viver da mesma maneira, mostrar ao mundo que Deus me transformou o meu coração. Por isso eu digo que qualquer criminoso, seja ele qual for, ele pode ser salvo. Desde que Deus assim o queira, pela sua soberania, e que a pessoa queira também receber a transformação do Espírito Santo. O Deus que nos chamou, entenda isto, para que você seja perseverante, para que você seja consistente e coerente com aquilo que você diz que acredita, você tem que entender que o Deus que o chamou, Ele vai terminar a sua obra. A obra de Deus não é terminada na altura que você fez a oração. O Senhor entra no meu coração, entrega a tua vida, e eu acredito nisso. Deus não começou, Ele não terminou nada aí. Na verdade, Ele nem começou. Ele só o chamou. O texto também nos ensina a termos confiança e certeza na nossa salvação. Porquê? Porque a minha salvação não é superficial. Não é porque eu falo muito bonzinho, muda a minha voz quando falo, ai meu irmãozinho, que saudade. Isso não é salvação. Estou farto de explicar isto. Salvação vem de dentro. A única religião que transforma caráteres, corações, mentes, modos de pensamento, modos de falar e de agir é o cristianismo. E só aquele que é transformado é que pode realmente ter a certeza de que é salvo. Então eu tenho que olhar para o verso 6 e tenho que olhar para o verso 10. Porque eu tenho que ter a certeza que Deus me salvou. Mas eu tenho que suplicar a Ele para eu ser sincero, íntegro e inculpável diante dEle, por causa da sua soberania e por causa da minha responsabilidade. A salvação se firma na mudança de vida, na mudança de caráter, na mudança de coração. Pessoas que têm estas evidências em sua vida, um caráter transformado, tornaram-se outra pessoa, são mais moldáveis, elas podem afirmar claramente que são salvas, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Terceiro, o que é que este texto nos ensina? Nos ensina a entender a doutrina da santificação progressiva.
e crescente, embora imperfeita. Não percebi nada, pastor. A nossa santificação começa na altura em que Cristo entra no nosso coração, em que nós somos selados pelo Espírito Santo, porque ouviste, creste, por isso foste selados. Aí começa o nosso trajeto enquanto cristão, enquanto crente, enquanto salvo. Mas ele não é um estalar de dedos, ele não é uma imposição de mãos, ele não é uma lavagem de cabeça com óleo, e muito menos é ir tomar banho a um rio ou num mar. A nossa santificação é uma santificação progressiva e crescente, cheia de defeitos. Imagina um caminho cheio de buracos, cheio de pedras, em que você desvia-se um buraco, desvia-se uma pedra, mas vai sempre continuando, vai sempre subindo a montanha. E essa montanha, esse topo, se você só vai alcançar no dia que Deus disser assim: pronto, agora chega, filho, chegaste ao limite, morres aqui, eu ressuscitas nos meus braços lá na sala do trono. Aí acaba essa santificação. Aí começa um outro processo, ou dá-se outro processo, que é a glorificação. Mas eu tenho que entender duas coisas. Primeiro, eu não sou salvo logo, eu não sou santo logo, e eu não posso obrigar os outros a seguirem a minha santificação, porque cada um tem um caminho de santificação próprio de Deus, planeada, decretada por Deus. Mas eu tenho que entender que o meu amor vai sempre aumentando, como está aí no verso 9. Quem fala em amor, fala em entrega, fala em louvor, fala em mudança de vida, fala em arrependimento. Tudo isso vai sempre sendo aumentado dia após dia. Pedro, o apóstolo, fala lá na sua segunda carta, salvo erro, que ele diz que seja a vossa fé multiplicada. Como é que nós multiplicamos a nossa fé? Qual é a fórmula mágica? Qual é a calculadora para multiplicar a fé? É a nossa santificação progressiva. Quanto mais santos, mais fé. Amém, igreja? Quarto lugar, o que é que este texto nos ensina? Ensina-nos a relação harmoniosa entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Muitos querem separar isto, isto é inseparável. Começou lá no Éden e acontece hoje na nossa vida. Primeiro, a certeza da minha salvação, da minha eleição por Deus, a minha perseverança não me impede de orar e de buscar a Deus. Eu sou salvo, já não preciso de orar. Eu sou salvo, já não preciso de Deus. Não. Quanto mais a certeza tenho de salvação, mais eu quero orar. Mais eu quero buscar a Deus. O que é que eu vou orar? O que é que eu vou buscar a Deus? Pedir que Ele me sustente. Novamente, bem-aventurados os pobres em espírito, porque Deus é o reino dos céus. Nós já falámos sobre isso. Quanto mais em santificação progressiva, quanto mais eu reconheço a minha responsabilidade perante a soberania de Deus, mais eu me coloco à mercê dEle. Dou-lhe espaço para Ele ser providente para comigo. Dou-lhe espaço para Ele ser misericordioso para comigo. Dou-lhe espaço para Ele ser gracioso para comigo. E não só que Ele me sustente, mas eu começo a pedir mais e mais do seu amor, ou seja, eu quero ser mais parecido contigo. E vou-lhe pedindo sempre que Ele me produza em mim retidão e integridade, com mais frutos de justiça visíveis. Porque os frutos de justiça lá em Gálatas são frutos visíveis. É de alguém cujo coração foi transformado, foi mudado.
Lembre-se, igreja, as nossas orações fazem parte dos decretos eternos de Deus. Deus se alimenta das nossas orações. Deus recebe as nossas orações no seu trono. Os céus se calam quando o povo de Deus ora. Deus escuta. Deus não fecha a sua mão. Deus inclina os seus ouvidos e os seus olhos. O nosso cristianismo não pode ser um cristianismo ilusório. Eu fui cristão porque alguém me falou. Não, o meu cristianismo foi fruto da obra de Deus. Alguém me falou porque foi utilizado por Deus. O nosso cristianismo é fruto de decreto de Deus eterno e soberano. Você nunca pode ser cristão se você não tiver sede de amar e sede de ser mais parecidos com aquele que é chamado o Deus, o amor. Amém, igreja? Deus nos ajuda a perceber esta maravilhosa carta. Eu estou a apaixonar-me por esta carta. Não só pelos textos que ela tem, pelo conteúdo, mas por aquilo que ela consegue produzir em nós. Essa é a minha expectativa. É que esta igreja seja transformada pelo poder da pregação do Evangelho. Amém, igreja? Não se importe se são só 3 ou 4. Importe se seja diferente. Deus já me curou dessa paranoia. Só lá estão 3, só lá estão 4. O que é que eu vou preparar? Não, vou preparar a palavra. Até posso pregar para mim sozinho. Amém, igreja? Mas que ela seja verdadeira, transformadora. Que ela seja debaixo do poder de Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.